Presente. José Maria de Almeida, que representa aqui o PSTU, sempre presente quando é convidado aqui nessa comissão. Seja bem-vindo, Zé Maria. O Antônio Carlos Silva, da Direção Nacional do Partido da Classe Operária, PCO. Seja bem-vindo. Aí os outros, o professor Mauro Luiz, está aqui, então, o professor Mauro Luiz Iazzi, que é da direção do PCB, Partido Comunista do Brasil. E os outros dois convidados, pela informação que tive, estariam se deslocando. Olha, eu tenho um pronunciamento aqui de abertura, que eu estou achando meio longo. Isso, né? Eu falo mais que os painelistas aqui, mas a intenção foi das melhores. Na verdade, é um comentário que a assessoria faz sobre o debate da reforma política e, claro, demonstrando as preocupações, e por isso é que nós estamos fazendo essa audiência pública, desde a questão das cláusulas de barreira, né, Zé Maria, que é uma preocupação enorme de todos nós, como também a história do financiamento público ou não de campanha. Só dois exemplos, que da forma que passou lá, tudo aquilo eu acho que nenhum de nós queria que acontecesse, e a forma conservadora como a Câmara tem encaminhado uma série de projetos ao Senado, deixa uma preocupação enorme. Por isso, mesmo antes de chegar aqui a reforma política, nós resolvemos fazer esse debate com partidos que têm uma visão contrária àquilo que está vindo da Câmara dos Deputados, pelo seu conservadorismo e até mesmo antidemocrático na nossa visão. Por isso, eu posso até ir comentando durante os debates, e nós vamos de imediato passar a palavra aos nossos convidados. Como o Zé Maria é mais presente aqui, tu foi sorteado já. Tu é que vai abrir. José Maria de Almeida, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, com a palavra. 10 minutos com mais 5. Bom dia, companheiras, companheiros. Bom dia, senador. Eu queria, em primeiro lugar, Paim, agradecer você pela presteza com que você sempre atende os pedidos dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais aqui no Senado, e dizer que, para nós, essa discussão ela é uma discussão bastante importante. Nós vivemos no país, neste momento, um processo de crescimento, da resistência, da luta dos trabalhadores, porque os trabalhadores estão sendo atacados duramente nos seus direitos, seja pelo empresariado, um exemplo disso é esse PL 4.330, seja pelo próprio governo federal do PT, que acabou de aprovar aqui nessa casa 2 medidas provisórias que foram transformadas em lei, que atacam direitos muito importantes da classe trabalhadora, e nós vivemos, nesse momento no país, uma situação em que, para poder ajustar suas contas conforme manda o sistema financeiro, o governo vem cortando uma série de despesas de investimentos públicos que tem causado 2 tipos de problemas graves, seja o avanço no sucateamento do serviço público. Nós temos aí uma boa parte do funcionalismo federal em greve neste momento porque não tem atendido às suas reivindicações de melhores condições de trabalho, melhores salários, seja gerando desemprego no país. O corte dos investimentos da Petrobras, o corte dos investimentos do governo, gerou só na construção pesada no começo do ano até agora mais de 250 mil demissões. Então, esse cenário é o que empurra os trabalhadores, a juventude brasileira, a um processo de mobilização e a uma ação consciente do Estado, que, infelizmente, Paim, tem encontrado acolhida aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para coibir essa resistência à luta dos trabalhadores, seja através da violência, da repressão da polícia, seja através da adoção de leis que limitam, impedem, restringem o direito que os trabalhadores têm de organização e para a sua luta. Eu acredito que o contexto em que nós podemos entender melhor a reforma política que foi aprovada ou está sendo aprovada em primeira instância na Câmara dos Deputados é esse contexto. Porque é uma reforma política que pretensamente estaria respondendo a um anseio da população brasileira para melhorar o sistema político brasileiro. Um sistema que, historicamente, tem causado muito mais vergonha do que orgulho ao povo desse país. No entanto, as medidas adotadas até agora transformam o que já era ruim numa coisa pior ainda.
Então, o primeiro aspecto que eu acho importante de se destacar nesse debate, eu acho que o Senado vai estar frente a esse desafio, Paim, que é de enfrentar aquilo que está vindo da Câmara para cá, no que diz respeito à reforma política, é o problema do financiamento das campanhas eleitorais. Ou seja, nós estamos vivendo nesse momento um escândalo amplíssimo de corrupção no Brasil, que todos nós sabemos, até as pedras nesse país sabem, que a sua origem é o problema do financiamento das campanhas. A última declaração desse empresário, que é o dono da UTC, ele diz claramente, olha, eu fiz doações legais, mas eu fiz porque me cobraram lá, senão eu perdi o contrato na Petrobras. Essa é, infelizmente, a realidade do financiamento do processo eleitoral, das eleições no nosso país. Então, nós temos um sistema que, desde esse ponto de vista, ele não é controlado pelo poder econômico só porque quem tem o poder econômico numa sociedade como a nossa, em geral, tem privilégios, tem mais facilidades, mais oportunidades do que aqueles que não têm. Ele é controlado pelo poder econômico porque, diretamente, o poder econômico paga a campanha dos candidatos e depois manda no mandato daquele candidato que foi eleito. Quem paga, manda, não é assim? Bom, essa era a realidade até hoje e era uma realidade contestada, inclusive judicialmente. Há um debate no STF, um julgamento em curso no STF, inclusive, que já tem maioria constituída, proibindo o financiamento das eleições pelas empresas, com um argumento óbvio, a empresa não vota, não é eleitor. Eleição tem a ver com os eleitores. Esse é o argumento que o STF está usando no seu julgamento. Bom, para evitar que se tornasse realidade, se concretizasse na realidade o julgamento que está em curso no STF, a Câmara aprova uma emenda à Constituição que permite, que legaliza aquilo que nós estamos encarando hoje no nosso país como um escândalo. Legaliza esse financiamento do sistema político pelas empresas, seja o financiamento dos partidos, seja o financiamento das campanhas eleitorais. Então, se há, de fato, qualquer intenção de se mexer no sistema político brasileiro para melhorá-lo, não pode ser nesse rumo, tem que ser no rumo oposto. Então, esse eu acho que é um primeiro desafio que essa discussão ela nos traz. E há um segundo tema que eu queria destacar na discussão, que tem a ver mais diretamente com a razão pela qual nós fizemos o pedido que a Comissão de Direitos Humanos atendeu prontamente, Paim, que tem a ver com um problema mais precisamente da democracia no processo eleitoral. Nós já temos um sistema eleitoral que é profundamente injusto e antidemocrático, seja porque o financiamento privado interfere no resultado das eleições, seja porque o uso da televisão é completamente desigual no processo eleitoral. Ou seja, em tese, a legislação assegura o tempo na TV para que os partidos possam expor as suas opiniões e, a partir daí, a população julgar e escolher qual partido, qual candidato ela prefere votar no dia da eleição. No entanto, a distribuição do tempo de TV ela é profundamente desigual. Eu fui candidato à presidência da República nas eleições passadas, havia uma candidata que tinha 12 minutos por dia, eu tinha 30 segundos. Bom, num país como o nosso, isso não é qualquer coisa. O Brasil é um país de dimensões continentais, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, não existe nenhuma possibilidade de qualquer partido, mesmo esses que recebem os financiamentos milionários das empresas, chegarem ao conjunto da população para expor suas ideias que não seja pela TV. Então, ao estabelecer essa distribuição de tempo tão desigual como já é estabelecido na lei hoje, o que se faz de fato para ir é definir, antes das eleições, quais são os candidatos que vão concorrer para poder ganhar as eleições e quais são aqueles que só constam do registro do TSE. Porque, olha, eu não fui candidato só nas eleições passadas, eu fui candidato 4 vezes já no Brasil. E nas 4 vezes, eu posso lhe assegurar, senador, que uma parte grande da população brasileira, quando foi votar sem sequer saber que eu era candidato. Porque as pessoas não tomam conhecimento. Você pode fazer um teste. Pega depois aqui o pessoal que trabalha contigo no teu gabinete e pergunta quantos candidatos haviam na eleição passada para a presidência da República. Você conversa, você está indo aí toda segunda, toda sexta-feira pelo país inteiro, fazendo as audiências para poder ajudar no combate contra o PL 4.330. Diga-se de passagem, uma ação bastante importante que você está desenvolvendo. Pergunte para as pessoas quantos candidatos haviam na eleição para a presidência da República. E as pessoas vão te dizer, vão lembrar no máximo o nome de 4 ou 5. Porque isso é plantado, isso é construído pela TV. Então, quem decide de fato quem vai ser eleito no dia da eleição não é o povo que vai votar. São aqueles que financiam as campanhas e a distribuição do tempo de TV.
Essa é a situação atual. Agora, o que se pretende com isso que foi votado aqui no Congresso Nacional agora é piorar isso. Aqui na Câmara dos Deputados é piorar isso. Porque ao retirar diretamente o tempo de TV dos partidos que não têm representação aqui na Câmara dos Deputados, os deputados que aqui estão estabelecem para eles próprios o monopólio do direito de levar suas ideias à população. Aqueles que não estão aqui não têm esse direito. E olha, Paim, democracia sem liberdade partidária não existe. Liberdade partidária, quando vale só para alguns partidos, não vale para ninguém. Não existe democracia relativa. Nós, você, eu, o Mauro, o companheiro do PCO, o Antônio Carlos, nós todos estivemos na luta contra a ditadura neste país. E uma das nossas lutas, já na fase final de agonia da ditadura, é que nós não aceitarmos a tal da anistia restrita. Porque a anistia restrita não é anistia. Ou se anistia a todos aqueles que lutaram contra a ditadura, ou então ninguém está anistiado. Porque não existe democracia relativa. Democracia é ou não é. Existe ou não existe. Então, tirar dos partidos que não têm representação na Câmara o direito de ter acesso à TV é calar esses partidos, igual a ditadura militar calou os partidos quando caçou. Quando fechou o Congresso Nacional, caçou o registro do PCB, caçou os partidos que tinham funcionamento naquele momento e que contestavam o poder vigente. Então, isso é inaceitável. É diretamente inaceitável. Por isso eu coloco esse debate no mesmo contexto que eu disse no início aqui da minha fala, eu queria voltar a esse tema. Isso corresponde, só que num sentido muito mais agravado, porque já atinge diretamente o direito de organização, de expressão política das diversas opiniões que existem na nossa sociedade, corresponde às mesmas legislações que vêm sendo aprovadas aqui no Congresso Nacional, como a Lei de Organizações Criminosas, que tem como objetivo fundamentalmente criminalizar aqueles jovens, aqueles trabalhadores, aquelas trabalhadoras que lutam nesse momento atual que nós vivemos no nosso país para defender os seus direitos. Então, aqueles que controlam a economia do nosso país, o grande empresariado, os banqueiros, os governos que lhes são subservientes, atacam os direitos dos trabalhadores para preservar o lucro dos bancos e os trabalhadores, quando ousam lutar contra isso, são criminalizados. Então, há democracia, mas não é para todos. Existem direitos, mas não podem ser acessados. Onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que nós vamos parar com isso? Então, o sentido da discussão que nós queríamos trazer aqui ao Senado é esse o sentido. Aqui, o PSTU, aí eu posso falar pelo meu partido, não posso falar pelos demais, os companheiros vão fazer uso da palavra. Nós somos uma organização que se constrói nesse país há quase 40 anos. A origem da construção do PSTU vem da Liga Operária, que foi fundada no Brasil em 74. Nós estivemos na luta contra a ditadura militar, tivemos vários dos nossos dirigentes presos, torturados na ditadura. Depois, ajudamos a fundar o Partido dos Trabalhadores. Saímos do Partido dos Trabalhadores no começo da década de 90, dada a natureza e o tamanho das diferenças que se construíram dentro do partido. Fundamos o PSTU em 94. Oi, Luiz. Como é que você está, cara? Como é que você está, senhora? Fundamos o PSTU em 94 e seguimos na luta nesse país para defender as nossas ideias. Nós temos um projeto... Deixa eu aproveitar para registrar a presença aqui. Já está conosco o ex-presidente nacional da UAB e também o Luiz Araújo, do PSOL. Uma salva de palmas a ambos que vieram aqui para contribuir com esse debate. Volta a palavra para vocês, Zé Maria. Então, eu dizia ainda agora, Luiz e César, que o PSTU é um partido cuja origem remonta a meados da década de 70. Em 74, nós fundamos a Liga Operária no Brasil, depois ela se transformou em Convergência, estivemos na luta contra a ditadura, nossos dirigentes foram presos, torturados por essa luta, para conquistar a liberdade, entre outras coisas, a liberdade de organização partidária no país. A segunda prisão que eu sofri na ditadura foi quando nós fizemos um encontro para fundar um partido, lutando pelo direito de organizar partidos. Bom, o povo brasileiro lutou, derrubou a ditadura, conquistou o direito de organização para o povo brasileiro, ajudamos a fundar o PT, saímos do PT em 92 e fundamos o PSTU em 94. Nós não somos uma legenda de aluguel. E nós não aceitamos que essa discussão seja feita nesses termos. Aqui no Congresso Nacional há legendas de aluguel. São grandes partidos que há décadas não lançam candidaturas e alugam o seu tempo de TV, ora para o PT, ora para o PSDB.
Se é para acabar com os partidos de aluguel, há que acabar com o registro desses partidos. E eu não defendo isso, não. Apesar de não concordar com a prática desses partidos, defendo o direito de que eles existam. Agora, nós não podemos aceitar que esse tipo de argumento e esse tipo de medida sejam tomadas contra os nossos partidos. Nós temos um projeto para o Brasil. Nós defendemos um país socialista, livre de toda forma de opressão, de exploração, abolindo a propriedade privada, assegurando que a riqueza desse país seja utilizada para assegurar a vida digna para o povo desse país que trabalha e constrói essa riqueza. Esse é o nosso projeto para o Brasil. E nós temos o direito de lutar por ele. E quem tem o direito de nos negar o apoio, ou de nos dar o apoio, são os trabalhadores, é a população desse país. Não são os legisladores que estão nessa casa. Eles não têm o direito de nos caçar a nossa voz. Então, desde esse ponto de vista, a luta que nós estamos continuando neste momento é a mesma luta que nós travamos há 40 anos nesse país, por liberdade de organização, por liberdade de expressão. É a mesma luta que nós travamos nas ruas nesse momento no país para defender os direitos dos trabalhadores, dentre eles o seu direito de organização e manifestação, e nós achamos que isso tem que ser, para que haja o mínimo de justiça, referendado nessa casa. Não pode ser que seja a chamada Casa do Povo que comece a caçar a voz de uma parcela do nosso povo. É esse o sentido, senador Paim. Mais uma vez agradecendo a presteza com que o senhor acolheu o pedido para que nós pudéssemos fazer essa discussão aqui. Esse é o sentido da demanda que nós trazemos ao Senado Federal neste momento. É preciso reverter aquilo que se aprovou na Câmara e é preciso assegurar ao povo brasileiro mais e não menos dignidade ainda nesse processo eleitoral que nós temos no nosso país. Obrigado. Muito bem. José Maria de Almeida, que falou pelo PSTU e ficou dentro do tempo previsto, 10 com mais 5. Aí vai dar a possibilidade de a gente ouvir, inclusive, todos e abrir em torno de 3, 4 manifestações do plenário ainda. Está aqui o Ciro, que foi ex-parlamentar, um brilhante parlamentar da minha época. E o Gradelha também, na mesma linha, o Gradelha também, grande parlamentar. Tenho a alegria de dizer que tivemos sempre na mesma trincheira, sempre tivemos lado, e é com satisfação que estamos nesse debate aqui, com a mesma visão aqui expressa já pelo Zé Maria e tenho certeza pelos outros convidados. Eu estou um pouco cansado na voz, mas não se preocupe, é que eu estou de fato viajando muito. Eu viajo, faço 3 estados, 2 cada fim de semana, com esse debate da terceirização, da própria defesa da democracia, e a minha indignação na questão da Previdência, que vocês acompanham muito bem e conhecem o meu ponto de vista, né? Tanto do fim do fator, a política de reajuste do aposentado, que eu espero que o Senado não vacile e vote favorável, até porque vocês todos sabem que a inflação mais PIB, o PIB nos últimos anos foi praticamente negativo. Então não há motivo nenhum de não assegurar pelo menos um princípio de uma política salarial de inflação mais PIB para os aposentados. Se o Senado negar até o princípio, vai aprovar o quê quando tiver impacto financeiro? Porque impacto financeiro, a lei vale por 4 anos. Infelizmente, 2 anos para trás foi 0, um PIB, outro foi negativo. Se olharmos para frente, a expectativa não é muito boa para os próximos 2 anos em matéria de PIB, então vai ser uma lei para garantir aqui um gasto de 1 bi num ano, talvez 2,5 no outro, e no primeiro ano 300 milhões, que não é nada. Eu votei favorável ao aumento do judiciário e o Senado votou por unanimidade. Votei, defendi o PL 28 e não nego as posições que eu assumo. Mas só que ali, sim, ali eram 15 bi, 20 bi. E nós estamos falando praticamente de 0 de reajuste. Então, o Senado, que vai votar amanhã, eu espero que não faça que é uma covardia se fizerem isso. E eu sei que o Senado não fará, porque eu sei que os senadores manterão uma coerência de votar favorável no projeto e chegar na hora daquele que mais precisa votar contra, que não acontecerá. Sei que os senadores estão ouvindo, eu estou elogiando aqui o senador, como espero também que a gente mude radicalmente a reforma eleitoral da forma que ela virá, infelizmente, pelo que vimos lá da Câmara dos Deputados. Mas de imediato eu passo a palavra para o senhor Antônio Carlos Silva, membro da direção nacional do Partido da Causa Operária. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço ao convite e à iniciativa do senador Paulo Paim, em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa. Queria cumprimentar também as pessoas presentes. E nós, do Partido da Causa Operária, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade, uma vez que nós, como os demais partidos aqui também na mesa, nesse momento somos alvo de uma política que visa
caçar a palavra, né? Cercear o direito, a liberdade, o direito de organização e de expressão, não só dos partidos de esquerda, que nesse momento são os primeiros alvos dessa investida, mas que, como nós vamos procurar expressar aqui, como foi dito também pelo companheiro Zé Maria, representam um ataque ao conjunto do povo brasileiro e dos seus direitos democráticos. Nesse sentido, acho que, em primeiro lugar, é necessário contextualizar, analisar rapidamente a situação política em que essa proposta de pseudo-reforma política, esse arremedo de reforma política, se estabelece a discussão aqui no Congresso Nacional. É um momento muito grave da situação política, né, onde nós vemos que avança, não só no Congresso, mas também de conjunto na sociedade, através dos monopólios de meios de comunicação e de todos os grandes grupos monopólios imperialistas, uma onda golpista muito clara, né, como a gente pode, só para citar um acontecimento recente, a Convenção Nacional do PSDB de ontem se declarou abertamente a favor da interrupção do fim do mandato da presidente eleita Dilma Rousseff, expressando o caráter golpista e reacionário dessa direita que, sendo impossibilitada de ganhar as eleições, não tem como ganhar no voto, precisa ganhar através da manipulação, através do controle da mídia, do judiciário e de outros instrumentos antidemocráticos para atuar contra os interesses da população. A cláusula de barreira, que se aprovou na Câmara dos Deputados, que se discute no Congresso, é um exemplo muito claro dessa tentativa de cerceamento, de fechamento do regime político, que é operado com base na própria legislação atual, que, apesar de muitos divergirem, terem uma análise diferente, é o resultado de uma legislação profundamente antidemocrática que se estabeleceu no país após o final da ditadura, que manteve e mantém até hoje os pilares fundamentais do antigo regime, né? A Constituição de 88 manteve intocado, por exemplo, o poder a ditadura do judiciário, que continua no país, né, a agir contra a maioria da população, contra os trabalhadores, aonde as regras, as normas e as decisões da justiça só valem contra o povo trabalhador. Eu sou professor da rede estadual de São Paulo. Nessa semana o STF deferiu liminar mandando pagar o salário dos professores que ficaram em greve por 92 dias. Se fosse, como eu comentava com Gradella, se fosse no Pinheirinho, como fez o governador de São Paulo, a ordem já tinha sido cumprida imediatamente com o massacre da população trabalhadora. Se fosse contra os grevistas, como aconteceu quando um tucano que preside o STJ cassou a liminar, né, cassou a decisão votada por um colégio de 23 desembargadores de São Paulo, o governo cumpriu imediatamente a sentença. Mas quando se trata de atender uma decisão que favorece os trabalhadores, aí o governo vai procurar protelar e usar das vias tradicionais para manipular a justiça e usar a seu favor, como nós estamos vendo hoje, no caso das denúncias compradas e premiadas, da delação premiada, né, que nada tem a ver com o processo de denúncia da corrupção, mas que tem a ver com a defesa da transformação do país, de um retrocesso político e um claro ataque aos direitos democráticos da população trabalhadora. Nós vemos também essa mesma ditadura, né, funcionando em todo o país através da ação dos órgãos de repressão, a polícia militar que, como na época da ditadura, mata, tortura, assassina a população pobre, negra, os trabalhadores desse país, sem respeitar nenhuma lei. A lei, como diz o hino da Internacional, só vale para o pobre. O crime do rico, ninguém é só conversa fiada, e eles só são denunciados quando se trata de cometerem crimes ainda maiores, como a gente vê agora no país, a onda de denúncia de corrupção visa, né, levar à derrubada do governo e estabelecer um regime totalmente favorável aos interesses do imperialismo, aos interesses dos maiores sanguessugas do país, ao interesse daqueles que querem privatizar ainda mais o nosso petróleo e entregar as riquezas do país. Nesse sentido, a pseudo-reforma política, e particularmente a cláusula de barreira, ela é um instrumento que visa manter o monopólio da representação política que existe no país. O monopólio que está assegurado, por exemplo, entre muitos outros fatos,
pelo fato inconteste, são dados do Tribunal Superior Eleitoral, que mais de 75% dos parlamentares eleitos nessa casa têm financiamento dos 10 maiores grupos capitalistas privados do país, que estão na mão principalmente dos grandes bancos e das empreiteiras e legislam e atuam claramente em favor dos seus interesses. Os que querem caçar o PCO, o PSTU, o PCB, que querem impedir, e mais à frente até o PSOL, que infelizmente votou em alguma medida a favor parcialmente dessa cláusula de barreira, são aqueles que defendem e que foram eleitos, sustentados por esse regime de perseguição, por esse regime de apoio aos interesses no Congresso Nacional dos grandes capitalistas, como nós vemos na questão do projeto da terceirização da escravidão, como a gente vê em tantas outras leis, né, que são aprovadas nessa casa, nesse Congresso, contra os interesses do povo trabalhador, da maioria da população brasileira. Se trata de aprofundar o caráter ditatorial e antidemocrático desse regime, e nós, de maneira nenhuma, podemos apoiar esse tipo de medida. Nesse sentido, nós achamos muito importante iniciativas como essa do senador Paulo Paim, que visam abrir um debate sobre esse tema, é necessário que a população saiba, né, porque o conhecimento é uma arma fundamental para a luta contra todas essas manipulações da direita golpista, como a gente viu, por exemplo, no primeiro semestre, né, onde, por exemplo, as greves dos professores, as mobilizações convocadas pela CUT, pelo MST, pela UNE, demais partidos de esquerdas e outras organizações nacionais, tornaram claro para a maioria da população que nós não estamos no país diante de uma luta entre o bem e o mal, entre os não corruptos e os corruptos, como procura fazer crer a direita e a sua imprensa golpista, mas uma luta, né, muito clara daqueles que procuram, sob a cobertura da luta em favor ou contra a corrupção, estabelecer no país um regime ainda mais profundamente antidemocrático do que nós temos vigindo nesse momento. Nós entendemos que, para levar adiante uma luta consequente contra essa cassação de direitos, é necessário ir além da discussão parlamentar. É necessário fazer a discussão nos sindicatos, nos locais de trabalho, explicar claramente para os trabalhadores e para a juventude que nós, do PCO, do PSTU, do PCB, somos apenas o primeiro alvo. O que está colocado aqui é caçar totalmente o direito de representação política dos trabalhadores. É aprofundar a política defendida pela direita, que a gente vê nas determinações da Justiça, de caçar o direito de greve, né, de reprimir e evitar a mobilização dos trabalhadores, como já fazem hoje os governos tucanos, como no caso do PSDB contra da greve dos professores no Paraná e em muitas outras circunstâncias. É necessário chamar a atenção e não apenas defender o próprio direito dos nossos partidos à existência, né, e não uma existência fictícia, mas também a plena liberdade de formação de novos partidos políticos, porque hoje no país não existe esse direito. Há muitos grupos, principalmente entre os trabalhadores, entre a esquerda, que gostariam de se organizar e deveriam ter o direito democrático à sua legalização, mas a atual legislação impõe uma série de normas restritivas que, de fato, caçam o direito de organização, né, o direito à liberdade de organização e de existência política de outras organizações. Mantém esse direito como um privilégio desses partidos que, nesse momento, inclusive, na Câmara dos Deputados, aprovaram uma intensificação dessa política ao aprovarem o financiamento privado dos partidos pelas empresas, né? Então, nós, do Partido da Causa Operária, nós gostaríamos não só de chamar a atenção e se opor a essa legislação prescritiva, reacionária, ditatorial, né, que na realidade quer garantir o monopólio para partidos, e nós gostaríamos de chamar a atenção para isso, que vêm sendo amplamente repudiados pela população, cuja força eleitoral, né, como foi destacado aqui na intervenção anterior, vem do fato de que esses partidos detêm o monopólio do tempo de televisão, detêm o monopólio dos recursos através de uma legislação totalmente reacionária que garante. Eles procuram apresentar que o PCO, que o PSTU e o PCB seriam verdadeiros criminosos
por receberem uma verdadeira migalha do fundo partidário. Quando, na realidade, esses partidos, além de receberem somas milhares de vezes superior ao que nossos partidos recebem, são partidos que estão no bolso das empreiteiras, nos bolsos dos banqueiros, dos grandes capitalistas, fazendo, defendendo a soma que os nossos partidos recebem ao longo de um ano, não equivale àquilo que hoje é apresentado como orçamento para a eleição de um único deputado nesse Congresso Nacional. Né? Então, é uma mentira, é uma dessas jogadas pérfidas, né, do cinismo que domina, né, a política nacional, o Congresso Nacional, e o PCO aproveita essa tribuna, não só para denunciar, né, essa situação, mas chamar os demais partidos da esquerda, os companheiros também do PT, do PSOL, que embora não sejam imediatamente atingidos por essas normas restritivas que agora se impõem, são os próximos alvos, porque a direita quer caçar o direito de representação, quer caçar o direito de manifestação de toda a esquerda, de todo o povo trabalhador. É necessário não só se levantar contra essas medidas, mas colocar a questão da necessidade da luta por uma Assembleia Constituinte democrática e soberana, não dominadas por esses partidos, por essas máfias que dominam o Congresso, mas por representações verdadeiras do povo trabalhador, por representações das organizações dos trabalhadores, onde os petroleiros, onde os sem terras, os professores e todos os trabalhadores possam ter a sua representação política para defender uma mudança profunda no regime. Não a perfumaria, né, perfume de mau odor que a direita procura colocar nesse momento através dessa falsa reforma política que visa caçar direitos democráticos da população. Muito obrigado.